Você não escolhe a tatuagem, ela escolhe você. Ou melhor, o espírito que carrega sua pele. No mundo maori, a sua pele não é sua. É uma fronteira sagrada entre o invisível e o visível. Cada linha traçada com osso afiado é uma oração. Cada símbolo, uma declaração ao universo. Eu existo e carrego meu povo comigo. Mas antes de saber o que cada espiral, curva ou gancho quer dizer, você precisa se perguntar: você está pronto para sangrar por algo maior que você? Porque o tamoko, o nome sagrado da tatuagem maori, não é arte corporal. É um mapa de guerras, lutos, linhagens, feitos e transgressões. É identidade cravada na dor. Esqueça estúdio, agulha elétrica e playlist ambiente. Aqui, o traço é feito com cinzel e martelo. A tinta é feita de madeira queimada e gordura animal. E o silêncio que acompanha cada batida é mais eloquente que qualquer discurso. Você quer mesmo saber o que há por trás dessas marcas? Então entra, mas com respeito. E antes de seguirmos, faz o seguinte: se inscreve no canal agora. Aqui, a história entra pela pele e marca fundo. E me conta de onde você está assistindo, que horas são aí e o que a sua pele carrega. Porque hoje, você vai descobrir o segredo das tatuagens maori. E por que, no fim das contas, você nunca mais vai olhar para tatuagens da mesma forma? No Ocidente moderno, a tatuagem é declaração de estilo, crise dos 20 e poucos anos ou homenagem questionável a algum ex-namorado. Mas entre os maori, ela é sentença ancestral. Quem você é, de onde veio, o que viveu e o que está disposto a enfrentar. Na Nova Zelândia pré-colonial, nascer com pele lisa era só o começo. O objetivo era escrevê-la, transformá-la numa enciclopédia viva. E se você morresse sem um moco, morria incompleto. Porque para eles, o corpo é o livro e a alma é quem escreve. Ou seja, se sua pele é vazia, talvez sua alma esteja distraída. Aos olhos maori, não há tatuagem decorativa. Não existe tatuagenzinha de âncora, porque você gosta do mar. Cada traço carrega genealogia, hierarquia, função social. E sim, até o número de batalhas em que você sangrou por alguém que não era você. É por isso que o rosto era o lugar mais nobre e mais doloroso. Sim, o rosto. A vitrine, a carne exposta ao sol, ao sal, aos olhos de todos. Quer marcar que você é um guerreiro? Moco no queixo e na mandíbula. Quer declarar sabedoria, ancestralidade, poder espiritual? Frontal, bochecha, nariz. Não, você não escolhe o desenho porque acha bonito. Você é escolhido por ele. Claro, isso hoje soa romântico, mas na prática envolvia marteladas. Sim, marteladas. A técnica era simples e brutal. Um osso afiado mergulhado em tinta feita de fuligem de árvore. Um pequeno martelo e muita, muita paciência. Dor inimaginável, mas também honra. Não sentir dor era sinal de fraqueza. Chorar, humilhante. E gritar, bom, talvez não valesse mais a pena tatuar. A dor era parte do ritual, parte da transformação. E aqui está a ironia. Enquanto muitos hoje pagam caro por um traço no antebraço, os maori pagavam com sangue, carne e tempo, e não pelo estilo, mas por pertencimento. Aliás, se você vivesse naquela época e perguntasse: quanto custa fazer essa tatuagem aqui no braço? Provavelmente ouviria um silêncio, ou uma risada longa e sem dentes. Porque o mocô não se compra, se merece. E se conquista com dor. Nos filmes, eles aparecem imponentes, com rostos tatuados como se fossem personagens de ficção pós-apocalíptica. Mas para os maori, aquele rosto é um arquivo. E você, se souber ler, tem diante de si uma enciclopédia em carne viva. Porque o tamoko não é desenho, é mapa. O rosto maori é dividido em regiões sagradas, como se fosse um altar fragmentado. Cada parte do rosto conta uma história específica. A testa, genealogia paterna. Nariz e entreolhos, status espiritual. Bochechas,
alianças e feitos, queixo, voz, palavra, legado, mandíbula, linhagem materna. Sim, até o lugar onde a tinta entra diz algo sobre quem você é, ou quem ousa ser. A espiral no queixo pode dizer: eu sou filho de tal homem, neto de tal guerreiro e lutei em tal guerra. Um padrão em zigue-zague na testa pode sugerir: minha palavra pesa. E um traço curvo sobre o nariz? Vejo o invisível, escuto os mortos. Mas e se você mente? E se inventa um mocô só porque gostou do estilo? Simples, você morre. Não necessariamente com uma lança no peito, embora, dependendo da tribo, isso fosse possível, mas de vergonha. Porque usar um moco falso é como usar uma farda de general sem nunca ter pisado no campo de batalha. É como dizer: eu sou descendente de reis, enquanto sua linhagem mais nobre envolve dívidas no açougue. Ali, falsidade não é ofensa estética, é traição espiritual. Mas o mais impressionante é que cada mocô é único. Não existem cópias. Não há catálogo de tatuagens maori para você escolher. Não há referência do Pinterest. O Tohunga Tamoko, o mestre tatuador, olha para você, conversa com sua família, consulta seus feitos, suas derrotas, sua função social e então cria na sua pele, na sua dor. E ali, naquele ritual que mais parece uma cirurgia espiritual, ele costura seu passado ao seu futuro, com tinta que não sai e com significados que às vezes nem você entende de primeira, porque o moco não é para você curtir, é para você honrar. A ironia? Hoje, milhares de pessoas reproduzem esses padrões no braço, na perna, no ombro, sem nem saber que estão carregando símbolos de morte, de guerra, de aliança, de perda, às vezes todos juntos. Mas tudo bem. Desde que fique estiloso no espelho. E é aí que o abismo aparece. Porque o mocô não é para ser bonito, é para ser verdadeiro. E beleza, ali, é uma consequência da verdade. Não há música, não há câmeras, não há aplausos. A sala é pequena, escura, cheira a madeira queimada e gordura animal. E no centro, um corpo nu, respirando fundo, à espera do primeiro golpe. O Tohunga Tamoko segura seu cinzel de osso como um cirurgião. Mede a pele como se fosse um mapa antigo. E então começa. A batida do martelo sobre o osso. O som seco, ritualístico, quase tribal. Cada batida é uma palavra não dita, cada gota de sangue, um pedaço do passado sendo arrancado e devolvido em tinta. Não há anestesia, não há distração, só dor. Mas não é dor qualquer, é dor com sentido, dor com destino. E esse é o ponto. O moco não quer anestesiar, ele quer revelar. Enquanto o martelo bate, o espírito acorda. As memórias emergem, os erros vêm à tona. Você não está apenas sendo tatuado. Você está sendo revelado. Ao redor os parentes assistem, em silêncio, com respeito, como quem assiste a um renascimento. Porque é isso, o moco é parto ao contrário. Você morre para quem era e nasce com o rosto que merece. Mas e se você recusa? E se diz que não quer passar por isso? Bom, você continua sendo parte do povo, mas sua história fica invisível. Sua boca pode dizer quem você é, mas seu rosto não. E ali, onde o rosto é biografia, a ausência de marcas é ausência de coragem. Claro, isso tem peso. Você será respeitado, mas nunca venerado. Ouvido, mas nunca seguido. Recusar o moco é recusar a própria voz dentro da eternidade do clã. Mas não se engane, nem todo mundo consegue. Há quem desmaie, há quem peça para parar. Há quem desista no meio e carregue, para o resto da vida, um rosto inacabado. E não há vergonha maior do que um moco interrompido, porque ali a pele fala, mesmo calada, mesmo curada. Ela diz, ele não suportou. E o mundo maori ouve. Você pode apagar um fogo, mas não pode apagar o calor que ele deixa no chão. E com o moco, os colonizadores tentaram, com força e fervor,
apagar não só o fogo, mas a ideia de fogo. Quando os britânicos chegaram à Nova Zelândia no século XIX, eles não viram ali um povo profundamente conectado à terra, ao tempo, aos ancestrais. Viram obstáculo, ruído, corpo demais, ritual demais, liberdade demais. O mocó, para eles, era sinal de paganismo, uma heresia gravada na pele. Um ultraje à decência vitoriana, essa senhora pálida e moralista que tentava converter o mundo inteiro à sua estética de tédio. Para os ingleses, aquelas tatuagens não eram história, eram manchas, não eram linhagem, eram deformidades. Não eram identidade, eram ameaça. E como se apaga uma ameaça? Com evangelização, claro, e com leis. Vieram escolas que puniam qualquer criança maori que falasse sua própria língua. Vieram missionários que ensinavam que o corpo era templo, desde que o templo fosse branco, liso e obediente. Vieram as igrejas que ofereciam salvação em troca de silêncio e pele limpa. O moco, então, virou sinônimo de vergonha. Ser tatuado era ser suspeito, era ser perigoso, era ser excluído dos postos de trabalho, das instituições, da cidadania plena. Os rostos antes reverenciados se tornaram alvos de escárnio, de caricaturas grotescas em jornais europeus. As bochechas que contavam histórias passaram a contar problemas. Os queixos que falavam de legado passaram a comprometer a imagem da colônia. Tohungas, os mestres do moco, passaram de sábios a marginais. Alguns foram presos, outros silenciados, e muitos obrigados a se calar para proteger suas famílias. Como matar uma tradição que não se dobra, impedindo que ela seja passada adiante? Mas o moco, ainda assim, sobreviveu. Porque não era só técnica, era espírito. E espírito não se apaga com decreto. Na calada da noite, mulheres tatuavam seus queixos em silêncio. Jovens escondiam símbolos sob roupas. Famílias contavam a história dos traços, mesmo quando não podiam desenhá-los. A arte passou a existir nas entrelinhas, nas entrepele. O moco virou memória viva, mesmo quando não havia mais tinta. Décadas se passaram. A opressão virou hábito. O silêncio virou adaptação. Muitos maoris deixaram de tatuar não porque esqueceram, mas porque sangrar pela cultura agora custava liberdade. E o mais cruel, a proibição não matou o moco de uma vez. Matou aos poucos. Matou pelo cansaço, pelo constrangimento, pela interiorização da vergonha. Até que, nos anos 1970, a terra começou a tremer. Jovens maoris, herdeiros de avós calados, começaram a perguntar: por que mesmo a gente parou? E a resposta não era convincente. Porque se a colonização apagou a superfície, não apagou o subsolo. O mocó estava enterrado, mas vivo. E como toda semente, bastava encontrar água. Vieram os movimentos de renascimento cultural. Vieram os encontros secretos entre artistas e anciãos. Vieram os primeiros rostos a se revelarem novamente ao sol. E com eles, o escândalo. Porque o sistema colonial não está acostumado a ver suas vítimas sorrindo, muito menos tatuadas. Mas agora era tarde. O moco voltou. Não como moda, mas como revolta, como retorno, como raiz que brota depois de anos de concreto. O mais irônico? Enquanto os maoris sangravam para retomar suas marcas, o mundo começava a adotar tatuagens como estilo. O moco style virou tendência em estúdios da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Rostos brancos usando padrões sagrados, sem saber o nome de um só ancião que morreu para protegê-los. Turistas começaram a pedir aquela tatu tribal da Nova Zelândia. Estúdios começaram a vender Moco-inspired designs. E ninguém se perguntava: será que posso? Ou melhor, devo? Era o mesmo colonialismo de antes, só que agora em versão fashion. Como invadir uma casa, queimar os móveis, expulsar os moradores e depois vender velas aromáticas inspiradas na vibe daquela casa. Hoje, o moco ainda é sagrado, ainda é ritual, mas também é disputa. Quem pode usar?
Quem tem direito à dor? Quem entende o que carrega? E mais, o que significa carregar no rosto a história de um povo que quase foi calado? Por tinta? Por vergonha? Por medo? O moco não pede respostas, mas exige consciência, porque ele não quer ser bonito, quer ser verdadeiro. E a verdade, como você já sabe, às vezes dói mais do que o cinzel. Durante décadas, o moco sobreviveu em silêncio, como um idioma que ninguém mais falava em voz alta, mas que ainda ecoava nos ossos. E então, os netos começaram a ouvir. No século XXI, os rostos maori começaram a se erguer novamente, e com eles veio o desconforto. Primeiro nas ruas, depois nas universidades, por fim na política. Sim, política. Porque quando uma mulher maori entra no parlamento da Nova Zelândia com o queixo tatuado, o mundo ouve, mesmo que finja que não. Essa mulher tem nome: Nanaia Mahuta, ministra, deputada, líder, e carregando no rosto algo que séculos de opressão tentaram apagar. Seu moco kawai, a tatuagem tradicional feminina no queixo, não é apenas um traço de orgulho. É uma afronta histórica, é dizer com o corpo: nós ainda estamos aqui. Mas o retorno do moco não é apenas político, é estético, é espiritual, é íntimo. Nas comunidades maori, jovens voltaram a buscar os Tohunga Tamoko. Voltaram a perguntar quem são, de onde vêm, que história sua pele ainda precisa contar. E os estúdios sagrados, alguns improvisados em garagens ou centros culturais, voltaram a ecoar com o som das batidas. Batidas diferentes, muitas vezes com instrumentos modernos. Mas o ritmo ainda é antigo, ainda é ritual. Claro, o debate veio junto. Alguns criticam a modernização da técnica. Dizem que usar máquinas elétricas enfraquece o espírito do moco. Outros defendem que o espírito está na intenção, não na ferramenta, e que cada geração tem o direito de adaptar o sagrado às suas feridas. Mas o que ninguém questiona é a potência do retorno. O mocô voltou. E voltou mais forte, mais consciente, mais politizado. Hoje, ver um rosto maori tatuado não é apenas ver uma arte, é ver um ato, um manifesto, um código de sobrevivência. E enquanto isso, do outro lado do mundo, seguem os pedidos nos estúdios. Quero uma tatu tribal maori, mas sem aquele lance de dor, né? Tem como fazer esse padrão aqui do Pinterest? Vi num filme, achei estiloso. Ah, a ironia colonial do século XXI. Você tira tudo de um povo, terra, língua, soberania, e depois compra de volta uma versão pasteurizada da dor deles, para combinar com sua camiseta. Mas não, o moco não é souvenir, não é filtro de Instagram, não é estética tribal, é história viva, é espelho de um povo. E cada linha no rosto de um maori é uma linha que você não pode copiar sem carregar o peso. Hoje, muitos tohungas se recusam a tatuar não maoris. Outros exigem longas conversas, provas de respeito, conexão real com a cultura. Porque o moco, mesmo quando se reinventa, não negocia sua essência. E sua essência é esta: a pele é um altar, e só se escreve nela o que pode ser lido pela alma. Você olha para um moco e vê padrões, mas o maori vê caminhos, porque por trás de cada linha existe um nome, e por trás de cada nome, uma origem. A arte maori é baseada em repetições e fluidez, mas ela não repete por estética, repete por memória. A espiral, por exemplo, está em tudo: no ombro, no rosto, na madeira entalhada, no vento que gira, na genealogia que se repete. Essa espiral tem nome, Koru, e representa o broto da samambaia, símbolo de nascimento, renovação, expansão. Mas veja, o Koru não é só renascimento no sentido bonitinho de calendário de autoajuda. Ele representa, de fato, o tempo que retorna, o trauma que volta em outra geração, a memória que brota mesmo depois de ter sido arrancada. É o que insiste. Outros símbolos, como o mangopare, o tubarão-martelo, indicam força,
resistência, espírito guerreiro. E quando aparece no mokô de alguém, não é metáfora, é um aviso. Você encontra também os Nihotaniwa, dentes de dragão, que aparecem como zigue-zagues ferozes, marcando status de proteção ou ligação com seres míticos das águas. E sim, os maoris vivem entre mitos, não como contos, mas como presenças. A pele, então, é onde os deuses conversam com o mundo. Há ainda os Unaunahi, escamas de peixe, que indicam saúde, fertilidade, persistência. E os Pakati, linhas densas e paralelas que falam de batalhas enfrentadas, de coragem, de resistência. Cada símbolo é também um silêncio codificado, porque os maoris aprenderam a esconder profundidades em superfícies. E aí está uma diferença brutal entre a tatuagem ocidental e o moko. Enquanto muita tatuagem de hoje grita para ser vista, o moko sussurra para ser compreendido. É como comparar outdoor com manuscrito antigo. Um quer chamar atenção, o outro provocar escuta. E sim, há quem tente decifrar o mokô como quem resolve um quebra-cabeça estético. Mas o problema é que o mokô não se decifra, se recebe. Ele é um presente de dentro para fora. Não um design externo escolhido num catálogo. E aí está o ponto. A geometria do moko não é sobre beleza, é sobre verdade. Por isso mesmo, não há simetria perfeita. Os traços se adaptam à anatomia, à história, ao espírito do tatuado. São orgânicos, respiram, e ao mesmo tempo que parecem repetições matemáticas, carregam contradições vivas. Porque o ser humano não é uniforme, e o moko, como um bom espelho, não tem obrigação de embelezar, só de mostrar. Você pode passar a vida estudando esses símbolos e ainda assim não entender tudo. E isso não é um erro, é o próprio convite. O moko é como um poema que você relê com 70 anos e entende o que não entendeu com 20. Ele se revela aos poucos, camada por camada, batida por batida. E esse talvez seja seu maior segredo, ser tão visível e ainda assim permanecer indecifrável. Não existe tatuagem maori sem sangue. Isso precisa ficar claro. Porque ao contrário da suavidade higiênica do estúdio contemporâneo, com sua agulha fina, cadeira reclinável e playlist lo-fi de fundo, o moko exige carne exposta, pele rasgada e um corpo inteiro em posição de escuta. A técnica tradicional não desenha sobre a pele. Ela a esculpe. O cinzel de osso mergulhado em fuligem penetra como quem cava território. A tinta não é depositada. Ela é inserida, batida, empurrada, ritualizada. Uma sessão de moko é menos uma visita ao tatuador e mais um processo de inscrição existencial. A dor ali não é colateral. Ela é intencional. Parte do processo. Um tipo de aprovação espiritual. Porque se a pele não se opõe, talvez a alma também não se importe. E os maoris, por tradição, não fazem nada sem a alma. Cada batida do cinzel carrega o peso de gerações. Cada ferida aberta lembra que a carne é temporária, mas o símbolo, não. Imagine, você sentado sobre esteiras de palha, cercado por anciãos e familiares, com o mar sussurrando ao fundo, o cheiro da madeira queimada flutuando no ar. O Tohunga se aproxima. Ele já estudou sua linhagem, já conversou com seus avós, já escutou seus silêncios. Ele sabe onde deve tocar e onde não. E quando começa, você sente a primeira batida como quem ouve um tambor vindo do centro da terra. O corpo treme, o espírito assente, o sangue escorre e ninguém interrompe. Há uma solenidade profunda nesse momento. Nada é casual, nada é distração. O tempo desacelera. O que importa não é a rapidez, mas a precisão. Não é o quanto dói, é o que a dor transforma. Porque o mokô não é uma marca, é uma travessia. Quando termina, você não é mais o mesmo. Não apenas porque está diferente por fora, mas porque alguma coisa por dentro mudou de lugar. Nos dias seguintes, a ferida arde. O rosto incha. Dormir é difícil. Comer, desconfortável. Falar,
quase impossível. Mas ali está o ponto. O moco silencia antes de revelar. A dor ensina antes de embelezar. Enquanto o corpo se recupera, a mente reordena suas memórias. E quando você se olha no reflexo da água pela primeira vez, algo em você sabe. Este agora é o rosto que você nasceu para ter. E é aqui que entra um detalhe brutal que muitos esquecem. A cicatriz. Sim, porque a técnica tradicional deixa sulcos, relevos, marcas que podem ser tocadas com os dedos. O moco não é só visual, é tátil. É uma escrita que o cego pode ler, um mapa que a pele nunca mais esquece. Isso importa porque, para os maoris, o corpo é mais que corpo, é documento, arquivo, biblioteca. Em culturas que foram proibidas de escrever, a pele vira papel. E se há algo que os colonizadores sempre temeram mais do que armas, foram histórias. O moco, nesse sentido, é rebelião. Porque cada linha que sobrevive é um parágrafo que escapou da censura. Cada rosto marcado é uma lembrança viva de que o apagamento colonial falhou. E não há nada mais poderoso do que uma memória que sangra e continua viva. A ironia, claro, é inevitável. Porque hoje, enquanto muitos cobrem suas tatuagens com maquiagem para parecer mais profissionais, os maoris usam o moco como currículo. Sim, currículo. Porque aquele símbolo no queixo diz mais sobre você do que um diploma. Aquela linha na mandíbula revela mais do que um LinkedIn. É a pele dizendo: eu vim de longe, lutei por isso e carrego o nome dos meus. Há algo profundamente inquietante nesse contraste. Enquanto uns lutam por estética, outros lutam por existência. Enquanto uns se perguntam: qual estilo combina comigo? Outros perguntam: qual história minha pele ainda não contou? E quando a história finalmente é contada, ela não se apaga com laser. No mundo maori, apagar um moco seria o mesmo que queimar um livro sagrado. Uma traição, uma perda irreparável. Porque o moco não é feito para agradar. Ele é feito para lembrar. Mesmo que doa, mesmo que arda, mesmo que te exclua de certos espaços. E talvez por isso ele incomode tanto. Porque vivemos numa época em que tudo pode ser deletado, cancelado, refeito. Mas o moco resiste, como cicatriz, como testemunha, como afirmação de que nem toda dor é desespero. Às vezes, ela é só origem. Durante muito tempo, o mundo de fora olhou para o moco como coisa de homens. Guerreiros, chefes tribais, caçadores de cabeças. A narrativa externa, é claro, sempre adorou tatuagens masculinas, desde que combinassem com testosterona, sangue e barba. Mas dentro do mundo maori, a história é outra e mais profunda. Porque ali, quem carrega o silêncio da linhagem, quem guarda os nomes que não podem ser esquecidos, quem ainda sonha com os avós que já se foram, são as mulheres. O moco kawai, a tatuagem no queixo feminino, não é apenas um ornamento, é um trono. Só que, ao contrário dos tronos ocidentais, ele não se eleva, ele se abaixa, ele se curva até o chão, porque no mundo maori, o poder verdadeiro é o que sustenta, não o que se exibe. E sustentar exige boca, boca firme, boca que canta, que ora, que aconselha, boca que se posiciona. Por isso, o moco kawai é ali, no centro da fala, porque quem carrega o poder da palavra precisa marcá-la com a dor do pertencimento. A mulher que carrega o moco no queixo não está dizendo, olhe para mim. Está dizendo, ouça minha linhagem. Está dizendo, meus avós falam por mim e eu falo por eles. Cada linha é um eco, cada curva, uma decisão que já foi tomada há gerações. Ela não precisa levantar a voz. A própria presença já fala mais alto que o ruído do mundo. Mas claro, durante os anos de colonização, foram as mulheres as primeiras a esconder. Porque a opressão começa onde começa a vida, na boca, no queixo, na fala. Missionários não suportavam ver rostos femininos tatuados. Diziam ser coisa do diabo,
Proibiam que mães contassem histórias sagradas se estivessem marcadas. Crianças eram ensinadas a sentir vergonha das próprias avós. A estética colonial é sempre uma estética do apagamento. Mesmo assim, muitas resistiram. Em segredo, costurando memória com agulha e carvão, tatuando de madrugada, à luz de lamparinas, em porões de escolas religiosas, em matas escondidas, em gestos que misturavam choro e firmeza. Porque sabiam, se o rosto da mulher maori desaparecesse, todo o povo perderia sua espinha dorsal. Hoje, ver uma mulher maori com moco kauai é como ver um milagre caminhando. Não por exaltação romântica, mas por reconhecimento do que ela precisou enfrentar. Para marcar o próprio corpo, para contrariar séculos de silenciamento. Para dizer ao mundo, aqui quem manda na minha pele sou eu, e todos os que vieram antes de mim. Essas mulheres não pedem aprovação. Elas não estão interessadas em parecer cool, nem em debates acadêmicos sobre identidade. Elas são identidade, são presença. São as bibliotecas vivas que a colonização tentou queimar, mas falhou. E isso incomoda, claro. Porque uma mulher que sangra com dignidade, que exibe sua história sem pedir desculpas, que carrega no rosto a memória de um povo, não cabe nas vitrines do progresso. Por isso, o mocó feminino ainda hoje provoca perguntas. Mas por que no queixo? Isso não é masculino demais? E se você quiser trabalhar em um escritório? O mundo moderno é excelente em criar perguntas irrelevantes para disfarçar seus próprios medos. Porque a verdade é que o moco kauai assusta. Porque ele lembra que há mulheres que não se curvam ao olhar do outro. Que não precisam parecer bonitas para serem respeitadas. Que não buscam suavidade para agradar. E o mais poderoso? Muitas dessas mulheres dizem que não escolheram o moco. Foram escolhidas por ele. Sonhos, intuições, chamados espirituais, vozes de avós já falecidas, a linhagem que sussurra de volta. Não há um momento exato, não há um agora quero tatuar. Há um agora preciso responder. E quando respondem, não há volta. O moco kauai não é adesivo, não é maquiagem, não é fase, é rito de passagem, é pacto com a verdade, é o rosto dizendo, eu me lembro. E quando uma mulher maori se lembra, o mundo inteiro se inquieta. O mundo moderno adora o que não entende, desde que possa consumir, desde que possa usar, desde que possa descartar depois. E poucas coisas ilustram isso com tanta clareza quanto o moco, essa arte sagrada, dolorosa, ancestral, agora transformada em tendência tribal. Porque em algum momento, alguém em algum lugar decidiu que a dor de um povo era estilosa. A partir dos anos 2000, tatuagens inspiradas no moco começaram a pipocar em revistas, catálogos de moda, estúdios de luxo e, claro, corpos completamente desconectados da Nova Zelândia. Rostos brancos, ocidentais, tatuados com espirais copiadas de fotos de guerreiros maori, reproduzidas sem contexto, sem história, sem peso. Era bonito, era exótico, era diferente. E, portanto, vendável. Chamaram de tatuagem tribal, deram nomes genéricos, criaram pacotes promocionais. Faça a sua Maori Full Sleeve. Espírito guerreiro na sua pele. Renove sua energia com um moco moderno. E pronto, aquilo que era rito virou estética. Aquilo que era sagrado virou produto. Aquilo que doía virou decoração de pele de quem nunca teve que sangrar por nada. É claro, os tatuadores justificam, mas é homenagem, é só estilo. Estou celebrando a cultura deles. Mas desde quando celebrar uma cultura significa arrancá-la do seu contexto, simplificá-la, embranquecê-la, vendê-la em dólar e ainda chamar de autoral? Desde quando homenagem é feita sem escuta, sem permissão, sem reverência? Esse é o problema da apropriação cultural. Ela não destrói com armas. Ela destrói com abraços falsos, rouba os símbolos, esvazia o sentido, vende a carcaça.
E quando os verdadeiros donos da cultura tentam se posicionar, ainda são acusados de intolerantes, radicais, proprietários demais de algo que deveria ser de todos. De todos? Desde quando o trauma é coletivo? Desde quando a dor pode ser compartilhada por quem nunca a sentiu? O moco não é uma estampa. Ele é memória. Ele é estrutura de mundo. Ele é pacto entre vivos e mortos. Usá-lo fora desse pacto é como vestir o luto de uma família desconhecida e dizer: é só estilo, achei bonito. E não se trata apenas de respeito individual. Se trata de responsabilidade histórica. Porque os mesmos povos que hoje têm seus símbolos copiados foram, ontem, massacrados por usá-los. Mulheres maori perderam empregos por causa do moco. Homens foram ridicularizados em público. Crianças foram proibidas de falar sua língua. E agora, os descendentes desses opressores tatuam os mesmos padrões em seus bíceps como expressão pessoal. Existe algo mais cruel do que isso? Talvez apenas a indiferença. Porque a apropriação cultural sobrevive disso, da certeza de que ninguém vai reagir. Que tudo será absorvido, esvaziado, comercializado, transformado em filtro de Instagram e vendido com desconto em lojas de tatuagem da moda. Mas os maori têm reagido, com firmeza, com voz, com presença. Muitos tohungas se recusam a tatuar não maoris. Muitos líderes denunciam publicamente o uso indevido. Muitos jovens têm se dedicado a ensinar sua própria gente a reconhecer e proteger seus símbolos. Porque se a dor é herança, a resistência também é. O mundo precisa entender, não é sobre proibição, é sobre contexto, sobre consentimento, sobre saber quando uma tatuagem não te pertence, não porque alguém é possessivo, mas porque você não viveu o que ela exige. Não se trata de impedir o intercâmbio cultural, mas de interromper o assalto simbólico. O mocô não precisa de mais visibilidade. Ele precisa de mais silêncio ao redor, de mais escuta, de mais reverência. E principalmente de menos mãos ansiosas por copiar algo que não compreendem. Porque quando você copia um moco fora do seu contexto, você não carrega poder. Você carrega peso. E nem todo mundo tem força espiritual para carregar o que não viveu. Algumas coisas não sobrevivem. Outras simplesmente se recusam a morrer. E o moco está entre essas últimas. Porque mesmo quando a pele era lisa, a memória seguia marcada. Mesmo quando a agulha foi proibida, o desejo seguiu pulsando. Mesmo quando os olhos se abaixaram por vergonha, o espírito continuou erguido por dentro. O moco não é apenas traço, ele é insistência. Não vive só na pele, vive na ausência dela. É por isso que, mesmo nos períodos mais escuros da colonização, quando toda forma de expressão maori era silenciada, o moco continuava reaparecendo nos lugares mais improváveis. Em esculturas, em tecidos, em desenhos infantis, em sonhos. Sim, sonhos. Muitos maori relatam ter recebido, em sonho, a visão de seus mocôs. Como se a tatuagem, impedida de emergir na carne, tivesse migrado para o inconsciente, para lembrar, para esperar. A pele, afinal, é apenas uma superfície, mas a vontade de lembrar, essa atravessa qualquer camada. Quando o moco ressurge nos rostos da geração contemporânea, ele não vem apenas como símbolo de identidade. Ele vem como vingança da memória. Ele é a resposta de um povo que foi ensinado a esquecer e decidiu lembrar ainda mais. Cada linha hoje carrega não só o passado da linhagem, mas também os séculos de silêncio forçado. Cada mulher que tatua seu kauai está dizendo: eu vi minha avó esconder e agora eu mostro. Cada homem que marca o rosto está dizendo: eu fui proibido e agora eu proclamo. O moco é, antes de tudo, uma reescrita do tempo. Porque o tempo colonial ensinou que história é o que está nos livros. O moco responde: não. História é o que está na pele. E pele não mente. É por isso que o moco incomoda tanto o olhar ocidental.
porque ele desafia as noções modernas de liberdade, estética, autoridade. O mundo acostumado a individualismo e escolha pessoal não sabe o que fazer com uma tatuagem que não é escolhida, mas herdada, que não é desenhada, mas vivida, que não se exibe, mas testemunha. O mocô não pede palco, ele é altar. E quem o carrega não está expressando estilo, está sustentando um juramento. E há outra razão pela qual o moco nunca morreu. Ele está enraizado num modo de viver que o mundo ocidental tentou, mas não conseguiu apagar. Um modo onde tudo tem alma, onde a terra fala, onde os ancestrais não são passado, mas presença, onde o corpo é extensão do clã e não vitrine individual, onde a dor é processo, não patologia, onde a beleza é consequência da verdade, não o contrário. Num mundo obcecado por juventude, velocidade e perfeição estética, o moco lembra que há poder na lentidão, na cicatriz, na imperfeição ritual, que há beleza no que sangrou, no que falhou, no que sobreviveu. O moco não sobreviveu porque foi protegido, ele sobreviveu porque se recusou a assumir. E isso é mais forte do que qualquer política pública. Cada mocô feito hoje é também uma provocação. Uma pergunta lançada ao ar. E você? O que carrega na sua pele? O que a sua história silenciou? O que o seu rosto escondeu para caber no mundo? Porque não é preciso ser maori para entender o que significa ter uma memória apagada. Não é preciso viver na Nova Zelândia para saber o que é vergonha ancestral. A história do moco não é só deles, é de todos que, em algum momento, foram ensinados a calar, a esconder, a branquear o rosto para poder andar na rua. O moco nunca morreu porque, no fundo, ele não está limitado à cultura maori. Ele é símbolo universal do que acontece quando um povo se recusa a esquecer, quando um corpo se recusa a ser neutro, quando a pele se torna, literalmente, o lugar onde a história encontra o agora. No fim das contas, o moco é menos uma tatuagem e mais uma oração que sangra. Uma escritura que não precisa de pergaminho. Uma história que pulsa mesmo quando o mundo inteiro tenta apagar o som. Ele não é moda, não é tendência, não é um estilo que vai bem com seu tom de pele. Ele é raiz, é espelho, é altar. E se hoje milhares de pessoas no mundo ostentam tatuagens inspiradas na estética maori, sem nem saber o nome do povo que originou aquilo, talvez este vídeo tenha servido para uma coisa só: devolver peso à imagem. Porque uma imagem sem peso é apenas decoração. E o moco, se é algo, é tudo, menos decorativo. Se um dia você cruzar com alguém marcado por esse traço sagrado, lembre-se, aquele rosto carrega mais do que expressão. Carrega um povo, carrega um tempo, carrega um silêncio que virou grito, e um grito que decidiu se calar para virar presença. E você? Que histórias a sua pele não ousa contar? Que linhagem você herdou? E tem medo de nomear? Que silêncio ancestral vibra dentro de você à espera do momento certo para romper? Talvez você nunca tenha um moco. Talvez ele não seja seu por direito, nem por sangue. Mas o que ele exige de você, isso sim pode ser vivido. Verdade, consciência, memória. Cuidado com o símbolo, reverência ao que você não entende. Porque em um mundo que vende tudo, talvez o mais revolucionário seja não consumir, mas contemplar. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. De onde você está nos assistindo? Que horas são aí agora? E mais, qual símbolo marcou sua vida, mesmo sem estar tatuado na pele? Se esse vídeo te provocou, se te deu algo para pensar, se te fez olhar diferente para o próprio corpo, inscreva-se no canal. Aqui a gente não conta histórias só para entreter. A gente conta para lembrar. Nos vemos no próximo mergulho. Com olhos mais fundos e pele mais viva.